Salve, salve, protagonistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de carreira, empreendedorismo e negócios. Eu sou Elton Neretti, é um prazer estar com vocês aqui de novo. E hoje temos um convidado mega especial. O homem conhece de todas as áreas, vai ser divertido. Deixa eu apresentar aqui quem está conosco hoje. Ele é profissional com experiência de 25 anos no varejo e indústria de moda e é o atual diretor comercial na Dafiti Group e membro do comitê executivo. Teve passagens como diretor comercial no Grupo Veste, diretor de operação na ótica da Chili Beans e head comercial no e-commerce da Riachuelo. Tem vasta experiência na gestão de mais de diversas categorias de produto, idealização de divisão de licenciamento e parcerias na Riachuelo e implantação de projetos de rentabilidade e produtividade na indústria têxtil. Já esteve à frente de varejo físico, varejo digital, atacado, franquias, marketplace e plataformas de serviço e tudo mais que vocês podem imaginar. Sejam bem-vindos, Daniel Soares. Como é que tá, Daniel? Obrigado, meu amigo. Tô bem. Obrigado pelo convite, um prazer. Vamos que vamos. Vamos em frente, vamos bater um papo aí. Prazer é tudo meu, cara. Obrigado mesmo. O homem tem uma agenda que não é fácil, então conseguimos aqui conquistá-lo e trazê-lo. E desde já uma honra aqui ter você comigo, tá bom, parceiro? Legal, cara. Muito obrigado, é um prazer. Começa contando pra gente aquecer os tambores aqui, cara. Eu vi que a gente tem uma similaridade aqui que é trabalhar com um monte de canal, né? A gente já passou por físico, varejo digital, atacado, franquia. Tem algum que você acha, puta, esse é o mais cascadura aqui, mais complexo, ou cada um tem a sua particularidade e dificuldade? Cara, eu acho que uma vez que todos estão no varejo, todos têm né, até mesmo um atacado, né? Verdade. Tá ligado fortemente ao sellout, todos eles têm uma complexidade muito grande. Nesse momento de carreira, é a primeira vez que eu estou num canal 100% digital. Então, te diria que a maior dificuldade que eu tenho, eventualmente, é de entender alguns movimentos de mercado, né? Quando eu estava numa cadeia 100% de loja física, era muito fácil eu visitar um shopping center, respirar o que estava acontecendo, olhar para a minha própria loja ou para a concorrência, matar o que estava acontecendo ali para algum diagnóstico rápido. E no online são imensas as possibilidades que a gente tem de alguma interferência num resultado para cima ou para baixo da venda, né? Talvez esse seja o maior desafio nesse momento, né? A bola de cristal tem que estar mais afiada. Tem que estar. E junto com um tempero especial que tem na Dafiti, que é ser uma casa de marcas e trabalhar com as marcas em parceria. A relação cliente-fornecedor ela se mistura porque tem interesses comuns, né? Assim, sempre respeitando, obviamente, a estratégia e o posicionamento da marca, né? Então, isso traz um tempero especial. Nem sempre eu consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer em termos de posicionamento, enfim, de comunicação. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que todos eles têm uma dificuldade. A gente pode falar um pouco de cada um deles. Algum deles eu tive passagem muito rápida. Você falou aí no começo, né? Eu tive um tempo à frente ali da Chili Beans. Foi a primeira vez que eu trabalhei com formato de franquia. Então, enfim... Que é outro leão, né? Que é outro jabá. Você conhece bem, né? Opa. Mas é interessante, assim, como você coloca. Porque eu não tinha nunca... Quer dizer, tinha refletido sobre. Porque o canal digital ele tem uma questão interessantíssima versus o físico, vamos falar aqui. Você tem a noção de dados muito apurados, né? Você tem o reconhecimento do consumidor de cara. Hoje, com tecnologia, você acompanha o mouse, você sabe o mapa de calor do seu site. Você tem uma capacidade de captação de dados e, obviamente, análise desses dados muito maior do que no varejo físico. Porém, fato, a previsibilidade ela é muito mais sensível, porque as variáveis são muito maiores e você não está lá no calor, no corpo a corpo do consumidor. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. É um mercado que vem buscando uma recuperação pós-pandemia. E é uma coisa muito louca, porque, como todo mundo sabe, naquele momento mais crítico, né, de 2020, as lojas físicas fechadas, o mundo inteiro precisando consumir o que precisava consumir basicamente online. Então, naquele momento, as empresas de digital tiveram, óbvio, um uplift gigante de vendas, de faturamento, alguns segmentos ainda mais, como o segmento de moda casa, de construção, enfim.
Pijama, então, vendeu que era uma maravilha, bicho. Só que a gente teve que botar mais pijama na época, eu tava na roupa, e mais produção de pijama, porque todo mundo queria pijama. Só que a ressaca veio violenta para alguns segmentos, né? Então, falando especificamente do mercado que eu tô, a gente tinha um ambiente ali onde os grandes players, principalmente os magazines, ainda não tinham aportado todos os esforços em termos de grana e naquele momento, né, derrubaram caminhões de dinheiro para evoluir a transformação digital e os seus canais digitais. A gente tem, no caso específico da Dafit, a gente teve as nossas marcas, que boa parte só tinham a Dafit como um canal digital para venda, acabaram desenvolvendo seus DTC. Tiveram que desenvolver, né? Exatamente. A gente tem uma entrada absurda de players de marketplace e de pequenos lojistas informais, enfim, também plugando online. E para completar o não tão recente, mas mais recente desafio, que é a entrada dos players chineses. Então, é um momento assim gostoso em termos de satisfação, de tanta alteração estratégica e mudança que você precisa fazer muito rápido. Não é fácil, mas assim, estamos num caminho muito bom, viu? Esse ano está sendo muito bom para a gente. Não, é um ponto bom, né? Porque as nossas empresas, né? Para quem nos acompanha há mais tempo já sabe, mas eu toco a Santa Lola, o Daniel tá na Dafit, a gente tem uma parceria muito forte, que já vem muito antes da gente, né? O que vale. E a Santa Lola começou a estar no digital na Dafit, né? O primeiro site Santa Lola foi dentro da Dafit. E depois, aí eu não estava na época, mas acaba que se coincide com esse pós-pandemia, a Santa Lola começou a avançar no e-commerce próprio. Provavelmente, como outras marcas, teve que se virar ali para avançar também nesse canal digital, se digitalizar. Não mudou, obviamente, a parceria continua forte, mas sem dúvida nenhuma, você divide alguma coisa, você começa a distribuir alguma coisa. Então, realmente, tudo na vida tem um ônus e bônus, né? Não tem muito jeito. E eu gosto de uma frase do... Oh, meu pai, fugiu agora. Do economista brasileiro. Ai, Jesus, famosão, que faz palestra. Nossa, deu um branco agora. Mas, enfim, Ricardo Amorim. Ricardo Amorim, que ele fala, cara, o mal, às vezes, dos empreendedores, das empresas, empresários e até mesmo os economistas é achar que quando está crescendo vai crescer para sempre, mas não vai, como também quando está caindo não vai cair para sempre, né? Então, tem que ter um pouquinho desse equilíbrio, mas não é fácil passar essa jornada que a gente vem passando. Não... Esse mundo está girando muito rápido, né, cara? As coisas estão muito dinâmicas hoje em dia. Imagino que para nós imagino como num canal digital onde tem toda essa pulsante aí de tecnologia artificial e tudo mais, tem sido cada vez maior. Como é que você tem visto esse canal, esse e-commerce, né, esse ambiente digital aí nos últimos anos? O que você tem achado da evolução nesse sentido? Então, um pouco do cenário de mercado, foi isso que eu falei agora, né? Eu tenho um grande amigo que trabalhou comigo numa empresa anterior, que é um dos sócios fundadores de uma empresa de inteligência artificial. A gente se fala muito. E o grande lance é que os caras estão desenvolvendo várias soluções para o nosso mercado no digital com inteligência artificial. E, inevitavelmente, a gente vai passar por alguma coisa dessa, né? Eu comecei especificamente a trabalhar para valer num varejo ali em 2004. Em 2006, quando eu comecei na Riachuelo, fiquei lá 14 anos na Riachuelo, enfim, eu peguei o começo de um... Peguei uma época onde a gente fazia, né, o gestor de compras, o gerente de produto, ele fazia basicamente toda a função necessária dentro de uma área comercial, inclusive envolvendo planejamento e área de estilo, tudo embaixo. E a gente trabalhava com as previsões, cara. Olha numa tela simples, num sistema, o que eu vendi o ano passado, em tantas lojas, o que eu vou calibrar de aposta. E o feeling, o bom gerente de produto, o bom comprador, ele se destacava Ele se destacava quando ele exercia um maior nível de conhecimento daquele negócio que ele estava, ou seja, ele comprava cada vez melhor para ele vender cada vez melhor. Assim. E batendo um papo com esse colega que eu estava falando, porra, cara, já tem soluções e assim, não é de hoje, já faz um bom tempo, inclusive a Shein trabalha de uma maneira assim,
onde você pode entregar para a equipe de compras e para a equipe de estilo, cara, qual que é o nível de probabilidade de sucesso daquele produto que está sendo desenvolvido. Caramba! Né? Com base, obviamente, em dados históricos. Né? Então, assim, inevitavelmente a gente vai passar por esse tipo de evolução. Mais especificamente, por exemplo, numa navegação, numa loja online, como é o caso que eu estou, a gente vai ter assistentes onde vão começar a conduzir, por exemplo, a sua navegação baseado em uma série de algoritmos, óbvio. Então, assim, eu não vejo com muito espanto, embora eu tenha alguns colegas de outros segmentos muito diferentes que estão bastante preocupados. Né? Mas essa questão, você acha que talvez essa pergunta você fale, não vou responder porque posso me complicar depois quando eu chegar no café da firma. Mas você lida com um monte de compradoras, né? Ainda. E aí é uma opinião minha, eu queria ver se você concorda ou não, ou se abstém também, tá tudo certo. Mas eu acho que independente dessa tecnologia, desse nível de insights que as inteligências artificiais vão trazer ainda pra gente, eu acho que tem ainda não aquela capacidade do comprador, que talvez era um feeling, um negócio muito sensível, mas ainda assim a aposta humana, o olhar humano, o acompanhamento ali desses insights para transformar em informação em estratégia, eu acho que ele segue fundamental. Ou você acha que não, vai chegar um momento que vai nascer num mundo utópico, talvez, nasce dos insights da inteligência, cai no fornecedor e vem para o meu CD. Eu pulo um pouco essa cadeia humana de compradores, de estudos e tudo mais. Como é que você vê esses caminhos? E pode se abster porque pode gerar algum atrito. Não, eu não acho que haja. Na verdade, é uma visão hipotética, hipotética daquilo que a gente está passando agora. Cara, eu acho que é um misto das duas coisas. Tá? O primeiro ponto, e para mim é o fundamental, assim, muitas coisas que dizem que podem ser substituídas pelas máquinas, pela inteligência artificial, acho impossível a gente não continuar tendo um contato humano. Esse exemplo específico que você falou de um gerente de compras, de uma compradora, de um comprador, cara, por mais que você tenha ferramentas que te indiquem a probabilidade o que está acontecendo exatamente agora no mercado, a gente estava conversando um pouco antes de iniciar aqui, né? Nós estamos enfrentando altíssimas temperaturas, mês de abril, mês de maio, varejo inteiro, cadê todos os meus inverno? Colegas, já conversei com um monte de gente, cadê o frio, preciso vender jaqueta, preciso vender bota. Esse tipo de coisa, assim, bota uma inteligência artificial para trabalhar isso no ano que vem. Eu não sei se ela é possível ainda cruzar com algum tipo de forecast de temperatura. Elas não conseguem acertar a temperatura da semana que vem, porque... Né? Então, eu sinceramente não sei, posso até estar precisando me aprofundar mais. Mas é óbvio que tem uma série de outras coisas, e eu acho que também os chineses já estão trabalhando dessa maneira, que é como a gente pode fazer uma ligação imediata de um influenciador de rede social do TikTok à fábrica, né? Então, assim, indicando um robô olhando a tendência, a fábrica disparando e fazendo a produção com alguma interface ali no meio onde fala o índice de probabilidade, a quantidade que você precisa ter. Perfeito. E, salvo engano, a Shein já está trabalhando muito parecido com isso, tá? Também foi esse meu amigo, aliás, para dar o crédito para ele, o Sandro Costa. Legal. Que me explicou isso aí. O Sandro Dalmoldi. O Sandro Dalmoldi estará conosco aqui muito em breve gravando episódio também. Como eu não sei quando vai ao ar, então eu não vou dizer a data, mas na semana que vem o Sandro está aqui, só para você saber. O famoso cabelo. Ah, é? Vou chamar ele de cabelo. Eu, então, posso falar muito do cabelo dos outros, né, parceiro? O Voz da Consciência tá rindo aqui da gente agora, tá tudo certo. Mas vamos lá. Falando de site chinês, cara, aí no olhar de vocês, assim, se espelha muito, porque dentro do nosso negócio, eu olho os meus players de mercado aqui, internamente, basicamente. E a gente tenta entender o movimento, tenta entender concorrência e tal, mas é um negócio mais... É muito mais no nível produto do que no nível digitalização, estratégia e tudo mais. Tirando a parte, obviamente, que eles têm produtos, acabam tendo essa questão de benefício de produto mais barato e tudo mais, olhando essa parte mais de estratégia de tecnologia e tal, existe esse espelhamento hoje, não falando da Fit, talvez dos sites brasileiros, né, para também não expor nada aqui, olhando uma Shein, uma Alibaba, etc. e tal, ou
não é tão distante assim quando a gente olha para dentro de casa, o pepino maior é o preço mesmo? Como é que você vê isso hoje? Cara, eu diria que o que eles estão muito à frente, ou de boa parte dos players daqui, é a parte de tech, né, cara? Os caras estão muito evoluídos. Mas até assim, mundialmente, né? Não só aqui, quando né, a gente cara? fala, por exemplo, de soluções para marketplace, plataforma de serviço, eu acho que são idealizadores e são estão bem mais na vanguarda, estão bem mais à frente e obviamente que a gente está atrás seguindo ou tentando trazer alguma coisa aqui. Como modelo de negócio, se a gente for fazer uma comparação especificamente da Shein, que é que está mais no meu segmento, né? Segmento de moda e tal. Sim. Com o que eu conheço desse segmento aqui, inclusive misturando com offline, com as lojas físicas, eu acho que esse negócio do fast fashion, né, da super velocidade, ela não é invenção do chinês. Eu te diria até que é muito mais ali da Inditex, com a Inditex, né? Acho que foi, enfim. foram antes de Todo trouxeram esse isso de modelo fora. que revolucionou bastante o Foi mercado. no físico, inclusive, né? Eles conseguiram fazer isso no físico. físico, mas assim com uma competência incrível de desenvolver um processo de velocidade. Temos empresas no Brasil, inclusive a que eu trabalhei por muitos anos, muito competentes nesse sentido. Agora, em termos de custo de produção, né? Assim, brutal, é né? muito normal, né? Os principais players varejistas de moda do Brasil têm seus escritórios lá na China exatamente para fazer um meio de campo entre aquelas coisas que não são possíveis ser fabricadas aqui, seja por custo, seja por viabilidade de produção mesmo, para poder trazer esse produto com um preço mais barato do que a gente faria aqui. E aí, cara, você está falando de um player que está bebendo direto da fonte, com algumas questões fiscais que eu acho que a gente não precisa entrar aqui. Então, esse talvez seja... Talvez não, ele com certeza é o principal. Então, assim, né? o modelo de negócio eu não acho que... claro, integrar o fast fashion com a inteligência artificial que bebe do TikTok, que dispara direto para a indústria, isso sim é uma coisa inovadora, mas eu acho que é uma inovação dentro de algum modelo que ele foi trazido à demanda para o mercado, né? Com esses anos de varejo, né? E o varejista de moda, é muito comum a gente estar pelo menos 2 vezes por ano na Europa para as estações invertidas para a gente entender o que está acontecendo, e a gente viu ali, né, com o crescimento da Inditex e com a H&M, algumas marcas perderem muita relevância no mundo, né? Então eu acho que essa transformação no modelo de negócio ela já aconteceu, agora a gente está vivendo uma segunda fase evoluída, com mais tecnologia, enfim. Interessante, muito bom. Agora vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Como é que é? Vamos fazer uma retrospectiva aqui na tua história. Dentro das coisas que você nos contou aqui nas curiosidades, eu achei bem interessante que você já desenhou estampas para vender nas confecções do Brás. Conta como é que foi isso, de onde surgiu essa ideia, lá nos primórdios dessa carreira tão brilhante. Cara, só dar um passo atrás antes porque é importante criar o contexto, né? Vai lá. Eu tenho um tio e uma tia que tem uma pequena confecção até hoje. Fica ali no bairro da Moca, de onde eu venho. E já desde pequeno meu tio contava que eu dormia debaixo da mesa de corte, né? Olha só. Eu passava a tarde com ele, depois acabou que foi a primeira empresa que eu trabalhei. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, queria ter minha grana e tal, e trabalhava numa confecção, e por ter essa proximidade da família, eu era super curioso e eu comecei a me envolver com meu tio em absolutamente tudo que dizia respeito ao chão de fábrica. Então, que legal. Eu passava final de semana ajustando máquina de costura, trabalhando, né, vendo como funcionava a máquina de estamparia. Só que durante a semana eu era já um cara do comercial ali, ajudando e tal. E, enfim, na época eu me considerava super criativo, fui estudar publicidade e tal, só que acabei ficando nesse ramo até hoje, né? São quase 26 anos já, apesar de não parecer. Tá bem. Quem tá vendo no YouTube sabe que tá bem. Tá bem. Bem melhor que o acabado do apresentador aqui, mas tá tudo certo. Obrigado. De nada. Mas, pois é, cara. E aí, eu muito interessado, passei uns bons anos com eles, achei que já estava na hora de me movimentar. Passei por uma segunda confecção. Essa segunda confecção ela já tinha
já tinha uma rede de loja de varejo, com uma rede pequena de atacado, então eu já estava muito mais envolvido com a compra de suprimento, com a compra do produto acabado, Entendi. Ainda era muito novo. Só que, cara, por coincidência, né? Coincidência não, né? O que acabou acontecendo nesse mesmo momento na minha vida é que eu fui pai muito cedo. E, cara, as contas não fechavam para mim, né? Então, além de tudo, eu sou músico, ou eu era músico, né? Então, eu completava a renda tocando na noite, de quinta a domingo. E depois, num momento onde já não era mais possível, eu peguei um pouco daquilo que eu já tinha um pouco de manha de estamparia. Eu já fazia uns desenhos, Photoshop, Illustrator e tal. E comecei, cara, com os contatos que eu tinha de confeccionistas lá do Brás, eu comecei a desenvolver estampa e vender para os caras o desenho. Era uma época onde não tinha máquina digital ainda, ou quem tinha era muito raro. Então, esses confeccionistas, eles iam para a viagem da Europa, voltavam com uma série de fotos, me botavam um bolo de foto revelada. Eu descolei um scanner emprestado, eu escaneava as referências e desenvolvi estampa. Olha só. E, cara, eu falei, quer saber, cara, eu sou criativo publicitário, o negócio aqui tá rolando, eu acho que eu vou inverter para esse caminho, né? Cara, isso sinceramente não deve ter durado 6 meses, 5 meses, porque assim, também não fazia a conta fechar de jeito nenhum. A demanda por esse tipo de coisa ela não era constante, eu era muito novo, não tinha estrutura, não tinha gente trabalhando. Sim. E foi exatamente no momento em que eu comecei a fazer um processo de seleção super longo no programa de trainee da Riachuelo e acabei entrando lá. Então eu abandonei isso, mas foi curioso, fez assim... eventualmente eu converso com a galera de estilo que trabalha comigo, né? E até com designers, eu falo, puta, cara, apesar de fazer tempo, eu sei que é difícil você fazer essa alteração. Rola uma empatia eu aqui, te entendo, né? Pô, tá legal, não sabia, e como as necessidades que a vida vai nos colocando nos faz sair também do quadrado, né, cara? Acho que isso é muito legal, assim, independente do certo e errado. E é engraçado, provavelmente, ou muito próximo de uma mesma época, o Douglas, que não sei se você conhece lá do Nosso Digital, sim, ele claro. também tinha uma empresa que fazia mesmo algo muito parecido, que era estampar, pegava a camiseta, estampava e vendia online. Botava a camiseta, estampava e vendia online. Também se complicou depois, mas veio a Moca, é um celeiro de gente criativa. Eu ia lá no Brasil e falava pro cara, olha, esse desenho aqui eu pensei em você revelar em quadro de tal poliéster, usar tal tipo de tinta, porque eu conhecia ali, Que legal, cara. Então rolou bem até um determinado momento onde não dava para escalar sozinho, enfim. Que gênero de música você tocava? Tocava rock and roll, né? Rock and roll? Então tá bom. Continuo tocando, agora eu sou animador de churrasco. Olha aí, boa. Sem agora é só por hobby, na verdade. Cara, você sabe um negócio que eu tenho um sonho de tocar violão? Eu já comecei, mas é muito difícil, cara. Pra velho aprender é muito difícil. Meu filho toca, tá indo bem, assim, mas eu ainda preciso pegar o jeito, mas vou chegar lá. Cara, eu comecei com 10 anos, acho. Eu fui... Minha profissão oficial lá como músico era contrabaixista, né? Então também comecei a tocar muito cedo. Eu tenho tios músicos de todos os lados da família. Cara, que legal. Tio pós-punk, MPB, enfim. Então tinha uma influência também dentro de casa. Da hora. E aí, eu acho que casa com essa época aí, eu também gostei muito aqui. Você foi transferido para Natal, provavelmente, estou imaginando na Riachuelo, e topou se mudar sozinho com seu filho. Conta um pouquinho dessa jornada, porque a gente fala muito aqui, Daniel, dentro dos nossos episódios, que, cara, a construção da carreira ela não é um negócio linear. E, geralmente, quase nunca é como a gente quer. Né? As oportunidades vão surgir, cara, e aí muitas vezes a decisão é entre você dar o salto na carreira ou não, ou tá hoje talvez na posição que você tá, tem muito a ver com essa base lá de se arriscar, de botar um passo à frente, de... Cara, eu sei que hoje vai ser difícil, mas isso aqui lá na frente vai valer a pena, sabe? E quando eu li essa parte, eu falei, fica imaginando, né, pelo que tá escrito aqui, seu filho tinha na época 6 anos. Cara, fazer essa mudança, né, de um selo aqui, de um apoio familiar. Eu tenho 2 filhos, minha esposa teve filhos aqui em São Paulo, sem nenhum parente junto. Em 2 já é difícil, né, cara? Indo para mais longe ainda, como é que foi essa jornada, cara? Conta pra gente.
Puta, cara, primeiro assim, né? Foi uma daquelas coincidências, uma daquelas coisas que rolam na vida que dificilmente se explica, mas enfim, naquela situação onde eu recebi a proposta, foi na Riachuelo, foi para um movimento muito, cara, muito foda assim na carreira, muito importante, estratégico, porque a empresa estava decidindo juntar seu braço fabril, né? Então eu já tenho aquela história de começar na confecção, de conhecer bastante coisa técnica. E aí eu tinha a oportunidade, como um gestor de compra, gerente de produto, de mudar para trabalhar de dentro da maior indústria têxtil da América Latina. E assim, eu era gerente júnior, assim, com uma possibilidade imensa de desenvolver a carreira, mas naquele momento específico, por uma coincidência, eu estava com meu filho, né, sozinho, e assim, eu não tinha mesmo uma outra alternativa senão fazer essa aposta. Eu sempre fui muito ligado nele. E assim, cara, foi incrível no sentido de assim, foi um amadurecimento profissional e pessoal ao mesmo tempo, porque puta, te traz vários desafios. Eu contei, obviamente, com uma rede de apoio forte dos colegas que trabalhavam comigo. Eu tive que desenvolver uma estrutura para ter alguém trabalhando comigo lá, mesmo ainda em começo de carreira. Então, eu abdiquei de muita coisa para poder. Mas, no final das contas, eu acho que eu acabei sendo um privilegiado por ter passado esse momento. E, de novo, voltando nas coincidências, né? Meu início de carreira como gerente de produto, eu fiquei ali por volta de 5, 6 anos trabalhando com vestuário infantil. Olha que legal. Então, cara, assim, por várias vezes a faixa etária do meu filho coincidia com a faixa etária que eu estava ali gerenciando. E assim, como da propriedade, diz o ditado, né? do que tem quem chora e tem quem vende lenço, eu fui vender lenço, cara. Então eu tirava, né? Eu levava ele em festinha infantil e eu tirava foto das roupinhas que as crianças estavam usando e esse tipo de coisa. Então eu acho que eu sou um privilegiado. Eu tive, de alguma maneira, o universo me devolveu algumas coisas nesse sentido. Para ele, eu sei que foi também muito positivo. A gente tem um relacionamento muito próximo por causa disso. Ele hoje é um adulto super sociável. Quantos anos ele tem hoje? Ele tem 22 hoje. Caramba! Tem 22. É um baita de um molecão já. Tem que a legal. carreira dele, já está formado, enfim. E eu acho que esse momento, para ele, no final das contas, foi... Ele é super adaptável, super sociável, é um cara que teve que mudar de estado. Pegou então, resiliência, eu acho que isso trouxe para ele também uma coisa muito, muito grata, enfim. Então, acho que foi um momento duro, mas foi muito valioso, assim, para tudo que me trouxe depois. Viu? Puta, genial, cara. E eu acho que tem uma... As crianças são resilientes, né, cara, por natureza, assim. Obviamente, como pais, a gente quer sempre estar naquela proteção, aquele cuidado e tem um zelo maior, mas eles são mega resilientes, cara. E uma vez eu estava falando com uma psicóloga, assim, e ela falou que seu filho mais precisa, obviamente, além da atenção, é você bem. Ou seja, pais felizes fazem filhos felizes. Se é aqui, se é em Natal, se é na Bolívia. Tem um amigo meu que agora levou a família para Bolívia lá. Ele falou, cara, a melhor coisa é elas estão pedindo... Para elas não é Bolívia, não é Santa Cruz de la Serra, é a nossa casa, entendeu? Então, eu acho que esse lance, cara, é bacana pro pessoal que está nos acompanhando de pegar esse insight, porque às vezes tem esse medo muito grande, né, dessa mudança. E, cara, invariavelmente a carreira vai te provocar a mudar. Mudar, eu digo, de local, de se desafiar. E acredite que os seus filhos, né, que num primeiro momento vão depender muito de você, pelo menos essa é a minha crença, eles querem que você se desenvolva. Né? Os filhos não querem boicotar o sonho dos pais. Eles querem isso. Então, talvez eles não verbalizem, porque às vezes não tem nem idade e consciência e maturidade para verbalizar. Mas lá no fundo eles querem isso, né? Porque é o que vai também torná-los felizes, né? De certa forma. Exatamente. Muito legal. E assim, isso. puta, pegando o que você falou, né? A gente inevitavelmente cai num clichê da zona de conforto, né? Mas, cara, no final das contas, você falou no começo, né? Eu fui também me adaptando muito rápido a categorias, primeiro categorias diferentes de produto, para depois canais diferentes ligados, então, sem sofrer demais e tentando usar alguma velocidade de adaptação, que eu acho que tem muita relação com essa experiência também. Então, enfim, cara, como eu te falei antes, eu acho que eu fui
eu tive muita sorte, um privilegiado de tá apto nesse momento a encarar esse desafio. Cara, concordo e reforço. Acho que mais privilegiado, teve sorte, mas também gerou a sua sorte. Porque às vezes a galera diz, não, mas tá ali, foi fácil, porque não conhece a história, né? Quando vê e tal. Pô, vai tomar a decisão de pegar você e o filho para Natal, porque não é de São Paulo para Campinas, mano. É lá no Nordeste. Não é, sei lá, 10 anos, 15 anos atrás, não era. O avião não era como era hoje, não tinha FaceTime para falar com a família. Não tinha tanto Google para você descobrir as coisas. É um destino turístico, né? A passagem é caro, o tudo voo é demorado. Muito mais difícil. Então, uma cultura muito diferente, cara. Muito. Eu tenho uma prima minha que foi morar uma vez em João Pessoa. Durou 1 ano. E ela não tinha filho, não tinha nada. Foi lá, quis sair da cidade fria, conheceu aquela região linda que é o João Pessoa, foi lá querer investir. Deu ruim, não se adaptou à cultura. Então tem uma série de desafios, além do fato da paternidade, do seu filho lá, que hoje olhar, para quem olha de fora, diz, mas deu certo. Mas deu certo, mas ela foi duro. Não é tão simples quanto parece, né? Cara, eu vim de Jaraguá para São Paulo sozinho e já passei perrengue pra cacete. Com 27 anos. E, pô, eu não tinha nem cachorro para alimentar, sabe? Você já passa perrengue, porque é tudo novo, é muito diferente, é outro ritmo, entendeu? Então a galera tem que ter essa ciência, assim. E falando em galera, cara, me veio uma pergunta aqui que eu queria ver se a gente debate um pouco. A gente está e aí pegando muito essa questão das compras digitais, assim. Vocês conseguem ter uma leitura ou já tem algum tipo de percepção de perfil de compra muito diferente? Diferente vai ser, mas muito diferente entre geração Z, que agora a geração mais falada e aquela geração pouco estudada ainda, porque é difícil estudar, que eles nem se entendem entre eles, quem dera a gente estudar eles, com gerações aí mais velhas. Tem tido uma diferença muito grande nesse sentido? Vocês têm alguma sensibilidade? Que a pandemia veio aproximar esse gap que realmente era imenso, né? Eu acho que é até bem fácil de entender, né? Uhum. Você tem as suas experiências com seus filhos, de como é o consumo e a relação com gadgets, com a internet, enfim. E aquelas pessoas mais velhas e mais resistentes se viram obrigadas ali naquela ocasião a experimentar e a partir de então virar alguma recorrência, né? Especificamente falando da Dafit, a gente ainda não tem um foco nessa geração, né? A gente, pela conjuntura das marcas que a gente trabalha, pelo posicionamento construído nos últimos anos, a gente ainda é predominantemente de uma galera um pouco mais velha ali, passando dos 30, 35 anos. Legal. Mas não é um mercado que a gente está de olho fechado, né? Não dá, né? Não, de jeito nenhum, tá? Eu acho que a própria tecnologia nos aproxima, né? Com as coisas que a gente está para lançar e para viver aí, mas também com algumas marcas que podem nos aproximar deles. Eu acho que é uma geração que vai determinar consumo muito forte daqui para frente, né? Eu vi um estudo recentemente, só que eu não vou lembrar a fonte, mas eu acho que até 2030 eles vão significar 50% do consumo mundial na geração Z, e acho que até 2035 eles vão significar e influenciar 50% até 2030 e 70% até 2035, entre consumo e influência de consumo, porque também tem um pouco disso, né? A galera mais velha, preciso comprar. Tava vendo esses dias lá um cara que me trouxe um cortador de unha automático para comprar. Quem indicou? O sobrinho dele de 19 anos. Ele foi perguntar para ele onde é que ele comprava, o cara indicou onde comprar. Então, são coisas que eles vão influenciar muito esse modelo e é uma geração que a gente precisa enxergar, só que é uma geração difícil de enxergar. Difícil. Eu acredito que eu me dê bem com eles, né? Eu tento me manter com a cabeça aberta. E liderar essa galera. Você tem muita gente nova na Dafit, eu né? acho que esse talvez seja tem muita gente nova. Se eu não me engano, hoje a gente já está num momento onde a maior parte da força de trabalho está na geração Z, né? Já estão ocupando um percentual maior do que as outras gerações nas empresas. Cara, existe um desafio, eu não sei se eu vou ser
se eu vou exagerar no que eu vou dizer, mas talvez o desafio até um pouco ainda do comprometimento quando a gente compara uma geração que acho que era uma geração mais medrosa no sentido de mais apegada, de perder né? aquele emprego, de perder alguma coisa, né? Eu acho que a gente foi muito influenciada pela geração dos nossos pais, que, cara, costumavam ficar muitos anos, né? Eu fiquei muitos anos numa empresa só e sei como que é isso. E acho que essa é a grande diferença, talvez. Tá? Mas, por um outro lado, eu vejo uma genialidade para sair de algumas coisas, exatamente por já nascerem numa situação multitasks, multitelas, né? Eu ouvi um termo esses dias, um cara que esteve aqui, que ele falou, eles já nascem ambidestros, cara. Achei genial. Eu falei, já nasce mesmo, os caras já jogam com a esquerda e com a direita já. E é legal ver quando, assim... mesmo os caras estando muito à frente da gente em várias coisas por causa disso que a gente está falando, muito mais facilidade com língua, por exemplo, né? Eu vejo bastante. Mas o cara precisa de você, né, cara? Precisa de puta, bicho, vai por aquele lado, não por esse, vem aqui, ó, dá uma olhadinha como que pode ser feito. Isso é uma relação que rola muito lá. Inclusive tem gente que trabalha com a gente super competente, e, puta, na faixa de 22, 23 anos, 20, a gente tem muitas pessoas ali que começaram como menor aprendiz, viraram assistentes e estão agora começando a evoluir na carreira, que tem o comprometimento, né? Não quero dizer que eles não tenham, mas eu acho que tudo envolve um medo da perda, né? Sim. E outro ponto, eu vou citar de novo a pandemia, o negócio da relação com o trabalho não presencial, né? Como que você pode ser produtivo mesmo não estando no escritório e conseguindo encaixar outras coisas da tua vida durante o dia a dia. Né? Vocês têm feito híbrido lá? Cara, a gente faz, eu sou bem old school nesse sentido, né, cara? eu também, sou um cara que, puta, eu me sinto muito bem levantando no meu horário, fazendo meu exercício, vestindo uma roupa, indo pro escritório. Puta, pega trânsito, mas eu me sinto melhor. A gente tem um modelo híbrido, 3 vezes por semana, eu costumo ficar em casa nas sextas, ou enfim, eu prefiro estar lá no escritório. E tem algumas pessoas como eu, viu? Não, tem. Eu sou dessas também, cara. Eu acho que tá lá a gente dentro da Santa Lola não tem o híbrido, é 100% presencial. E desde sempre, eles nunca abriram mão, porque você conhece um pouquinho, é uma empresa muito da decisão presencial. É menos a burocracia, a formalização e muito mais a troca na conversa, especialmente com os sócios ali. Então, é uma empresa que já teve gente que falou, pô, deixa eu fazer presencial. Eu falei, cara, quando a gente foi contratar, né? Eu falei, se essa é a ambição, aqui não é o lugar. Porque não é que não é bom, pelo contrário, mas não vai funcionar pra gente. Nosso negócio é muito presencial ali. Mas eu concordo com você. E acho que tem um ponto que você falou que é bem interessante para essa turminha da geração Z se atentar, cara. Porque realmente eles são geniais, assim, de uma velocidade, de uma capacidade de achar soluções criativas muito acima do que a gente era, provavelmente, na grande maioria. Se conectar com comprometimento, se destaca muito rápido. Porque, de fato, eu concordo. Acho que falta esse comprometimento no sentido não de ser comprometido e tal, mas de conexão com a empresa, de entender que, cara, essa jornada ela não é curta, ela não é na primeira dor que eu saio, não é, puta, se minha promoção não veio mês que vem, eu vou embora. As coisas são longas. Tipo, às vezes, calma, só faz 6 meses. Isso. Não é já faz 6 meses. Isso, bem isso, só faz 6 meses. Eu já me deparei com uma situação, mas é que eu já estou fazendo isso há 8 meses. E muitas vezes, se eles terem esse comprometimento e nos ouvirem um pouquinho, porque a gente já passou um pouquinho por isso, cara, eles têm um potencial absurdo no Nibato, mas o desafio é ter essa maturidade muito cedo, porque também ao mesmo tempo que eles são muito geniais, eles entram muito rápido. Nas primeiras casinhas eles avançam um pouco mais rápido. Só que aí depois falta um pouco dessa maturidade. Eles precisam entender que isso vem com a experiência, não vem com o dia a dia. Eu espero que seja pelo menos uma geração com menos problemas emocionais no sentido do que o trabalho causa na emoção, né? Eu acho que talvez eles tenham outras questões, né? Mas assim, eu vejo, né? Pelo exemplo que eu tenho em casa e tal, eu vejo uma coisa muito mais, cara, como que o trabalho pode servir aquele lifestyle que eu decidi para minha vida, do que a minha vida se adaptar ao trabalho que eu tenho agora. Então, mas aliás, eu teria dado essa resposta como a primeira ali quando você fez a pergunta, cara. Eu acho que isso
Mas é delicado, né? Teve uma palestra que eu assisti, o cara falou, o problema, a geração Z é tão difícil que eles querem arrumar, eles estão preocupados com o fim do mundo, mas não estão preocupados com o fim do mês, né? Então, assim, você diz, cara, é mais ou menos isso. Então, a gente precisa equilibrar um pouco essas preocupações. Mas, ô Daniel, cara, o papo tá demais aqui. Obrigado mesmo, porque o nosso tempo urge aqui hoje. E pra gente ir finalizando, cara, a gente sempre gosta de casar o nosso mote do Esporte Clube com uma pergunta do momento esportivo que te marcou, que puta, você tem uma lembrança boa, seja no seu time de coração, seja em outro esporte que não seja futebol, seja o que for esportivo que quando você lembra, puta, essa é uma lembrança gostosa que eu tenho. Conta pra gente. Bom, como bom São Paulino, né, cara? Eu cresci indo complicado, muitas vezes pra Avenida Paulista comemorar título, né? Então eu tenho uma lembrança muito querida do meu avô paterno e de toda a família nesses momentos, né? Mas acho que já acelerando um pouco e trazendo para cá, cara, eu sou um cara que sempre me relacionei muito com o esporte, né? Nadei quando eu era criança, fiz parte de campeonatos, enfim, né? Fiz parte de times de clubes. Depois, na adolescência ali para começo de faculdade, eu cheguei a jogar handball por muito tempo, fui federado, enfim, legal, cara. Mas assim, o que eu me encontro e eu faço aí pelo menos há uns, acredito que uns 20 anos, nunca fiz essa conta exata, eu corro, cara. Isso para mim a corrida é uma coisa... eu sou ligeiramente ansioso, hiperativo, enfim. e ali é a maneira como eu encontro para meditar, para colocar as coisas no lugar. Faz parte da minha vida desde então. Sou um pouco daqueles caras que não se importa muito com a distância percorrida, mas a frequência, né? Legal. Faço algumas provas, faço pelo menos umas 2 provas aí a cada 3 meses, a cada 4 meses. Eu já cheguei a até tentar ser triatleta, mas acho que aí sim com a vida profissional não aí se pega, enquadra, hein? né? Pra treinar é duro, hein? A gente entrevistou uns triatletas aqui, eu falei, meu Deus do céu, não dá. Não dá. Eu treinei por 1 ano e meio, mais ou menos, mas, cara, é pesado. Não tinha como mais. Eu tinha muito compromisso na época com viagens, enfim, eu não conseguia fazer nenhuma coisa nem outra direito. Mas a corrida eu não abandonei de jeito nenhum, até porque dos 3 eu acho que com certeza é o mais fácil. Bota um tênis onde você tiver. Onde você tiver, você vai. Exato. E é muito relaxante, né? Eu gosto muito de esporte também. Hoje estou focado em academia, mas, cara, o dia que você não treina não é o mesmo dia. Não é duro, às vezes você tá lá, puta, é cansativo, você dormiu mal, ou o dia foi pesado. Mas, cara, é um anti-estresse assim, absurdo mesmo, eu concordo plenamente. Eu ia poder falar que a história da Paulista fazia muito tempo, né? Mas o Flamengo resolveu deixar eles ganhando no passado a Copa do Brasil. Então aí a piada acabou. Mas, Daniel, obrigado mesmo, cara, pela presença. Um puta bate-papo aqui, prazer, cara. Eu sei que não é fácil a agenda, agradeço aí a disponibilidade. E aí, se quiser deixar um recado, fazer um merchan da FIT, fica à vontade, a casa é sua aí, fica à vontade. Pô, obrigado, cara. Obrigado pelo convite de novo. Foi um prazer. É legal bater esse papo. A gente bate, né, esse tipo de papo mais um pouco mais técnico e ligado aos nossos negócios, né? E é legal a gente se conhecer um pouco mais. Compra lá na Dafit, cara. Então, quem quiser, compra Santa Lola na Dafit. Perfeito, sai todo mundo feliz daqui. Compra, a gente tem um sortimento, aliás, muito competente, né? Justo. Mas estamos bem, cara. Eu acho que estamos num propósito de valor muito interessante. A gente está se posicionando como... Já somos o maior site de moda da América Latina, né? E agora a gente está se posicionando muito como lugar onde as marcas também querem estar, né? Numa grande vitrine. Então, acho que a experiência é muito boa. Tá? Concordo plenamente. E quem quiser acompanhar esse episódio, já está sabendo, a gente está no Instagram, está no nosso TikTok, está no Spotify, no Deezer, no YouTube. Quem quiser nos ver também, em vez de só ouvir, fique à vontade. E segue lá, faz seu comentário, manda sua pergunta, a gente encaminha aqui depois para o Daniel. E a gente está sempre online lá para aguardar indicações de novos protagonistas que a gente possa convidar aqui. Tá bom, galera? Até a próxima. Valeu!